Bem, sejam bem-vindos a mais um RH que Transforma, nosso podcast que fala sobre pessoas. Hoje eu estou aqui com uma convidada super especial, é a Ariela Zanetta, ela que é Head de Relações Institucionais e Governamentais. Ela chamou aqui para a gente de RG. Aí eu estou dizendo, porque nem todo mundo sabe, né, o que quer dizer. Ariela, seja muito bem-vinda. Quero agradecer a sua participação aqui com a gente, para a gente falar sobre um ponto que é fundamental, que são pessoas, né, e desenvolvimento delas. Então, por favor, muito obrigado aí por você estar aqui com a gente. Obrigada Felipe, eu que agradeço o convite. Essa é uma pauta e uma agenda extremamente importante, né? Não só para TOTVS, né, como empresa, mas para o próprio desenvolvimento, né, do Brasil, para a gente cada vez mais ter uma economia desenvolvida, né, e cada vez mais acessos, né, a ensino de qualidade de uma forma transversal para todos. Né, e isso vai ter um grande impacto na frente de empregabilidade, né, tanto para as empresas e, como eu comentei, para o Brasil como um todo. Perfeito. Eu acho que, para a gente começar, assim, né, já te fiz uma breve apresentação, mas queria que você contasse um pouquinho para a gente, né, de quem é a Ariela, né, como você chegou aqui nesse ponto, né, tipo, relações institucionais e governamentais, né, nem todas as empresas têm esse cargo específico, né, então acho que isso é legal também, e falar um pouquinho, acho que sinta-se à vontade, se você quiser misturar um pouco o pessoal como profissional, porque normalmente a gente tende a ir caminhando, né, trilhando a nossa carreira dessa forma. Então, conta para a gente um pouquinho como é que você chegou até aqui. Bom, eu comecei na vida profissional bem cedo, né? Então, com 14 anos, eu comecei a trabalhar como modelo. Até foi o motivo, né, do que eu vim de Santa Catarina para cá, para São Paulo, com 16. Morei na China, né, com 17, depois no México com 18 e com 19 na Itália, no momento em que eu voltei, e aí eu decidi que não era essa carreira que eu queria seguir. Voltei a estudar e toda a trajetória, né, de estudo, terminar os estudos e tudo mais. E na minha fase de cursinho, eu estudava com um grupo, né, e um dos meus colegas falava muito sobre relações internacionais, né, e eu até então não conhecia, e aí comecei a ir atrás, percebi que no cursinho eu estava gostando muito mais de geopolítica, né, da matéria, e aí decidi prestar, né, para a SPM, o curso deles, que tem todos os pilares, né, de uma área de relações internacionais, como política, economia e direito, mais a parte de marketing e negócios, então muito voltado para o trabalho na empresa mesmo. Né? E durante o meu curso, eu tive um professor, então os professores são sempre, né, pessoas fundamentais na nossa vida, e Total influência eles, né? muita influência, e no meu 6º semestre eu tive um professor na matéria de estratégia internacional empresarial, né? E ele comentava muito sobre essa relação, né, da empresa com o governo, e no caso, nesse caso, por conta da matéria, né, olhando para melhorar políticas públicas, né, e programas e condições para via de exportação, né, das empresas. E eu comecei a me interessar muito, né, porque na época eu olhava assim, poxa, será que eu quero ir para o setor público, né? Eu falava, poxa, talvez não é muito, né, isso, mas eu também não... Na época, meus colegas estavam todos indo para a área de marketing, né, aproveitando esse pilar ali da SPM, eu falava, poxa, não é uma área que eu quero, então eu estava num momento ali muito de descoberta do que eu iria, né? E aí ele comentou sobre essa profissão, né, de relações institucionais e governamentais, e eu fui atrás, né, fui buscar, porque aí eu também não tinha, né, não tinha, né, conhecimento, era uma área na época que era muito nova. Sim. Ainda, e aí quando eu fui atrás, né, eu vi assim, eu falei, poxa, que bacana, né, é uma área, assim, que ela é um elo, né, da empresa com o governo, tentando sempre melhorar, né, as políticas públicas para, como resultado, no fim das contas, né, óbvio, ter a serviço de defesa de direitos, mas também levar um bem-estar para a sociedade de forma geral. E na hora eu fiquei, assim, eu falei, poxa, eu acho que... Sabe aquela coisa que quando tu ouve, você vai atrás e dá aquele clique, né? Assim, Famoso eu falei, é isso, match né? perfeito. Match perfeito. E eu falei, poxa, eu vou estar, né, num ambiente em que
decidem, né, de decisões ali de frentes e de programas, né, que podem realmente, né, melhorar a qualidade de vida, né, da sociedade, né, dos grupos da sociedade, dos próprios indivíduos, né, eu vou poder participar desse processo, que na verdade todo mundo pode participar, né, isso é muito aberto, né, mas como civil, né, eu não iria conseguir fazer o meu trabalho e participar em Brasília, por exemplo, né, dessa frente, e eu falei, poxa, nada do meu mundo ideal é justamente isso, né? Algo que eu quero na minha vida pessoal, que eu possa, né, usar isso, né, e trabalhar, na verdade, com isso na esfera profissional. Então, eu comecei a buscar um pouco mais de informações, né, e aí a dúvida, geralmente, do universitário é, mas como que é o dia a dia, né, assim, como que é a atividade do dia a dia? Eu falei, será que eu tento essa migração? Se eu não gostar e tudo mais, aquele momento, né, de muita confusão, né, de decisões muito importantes, e aí eu fiz um curso, né, era o primeiro curso que existia no Brasil na época, né, eu fiz em 2014, um curso de Relações Governamentais no Brasil, do INSPER, Eu e já estudei no INSPER também, é muito bom, né? não, é muito bom, né? E o curso ele trazia justamente isso, uma parte teórica dos professores, mas também trazia, né, a parte prática, né, a parte do mercado, que na figura do então diretor de relações governamentais da Nike, à época, né, o Guilherme Attia. E foi muito bom, porque ali eu pude, né, conversar com os profissionais da área, tirar as minhas dúvidas, né, e me coloquei muito à disposição também para o Guiati, no sentido de a gente manter, né, essa conversa para eu, né, entender um pouco mais. E aí, a partir disso, algumas oportunidades foram surgindo, né? Então, a Nike era uma das associadas da APSE, né? Que é uma associação que representa o setor de produtos esportivos. Então, as empresas, né, desses produtos do Brasil todo, ASICS, Adidas, né? A própria Nike, óbvio, né? Mas Alpargatas. E, na época, estava com uma vaga de estagiário. E aí, eu me candidatei. Até assim, a vaga era para fazer coisas administrativas de forma geral, e aí eu falei, não, puxa, estou no meu último ano da faculdade, né, eu vou abraçar essa oportunidade com unhas e dentes, depois lá dentro eu me viro. E aí foi isso, assim, né, eu entrei em setembro como estagiária, né, de 2014, no meu último ano, em janeiro eu fui efetivada, e comecei a trabalhar ali na área, né, nessa parte de relações governamentais da entidade. Em 2016, eu decidi fazer um mestrado acadêmico na GV, porque a gente estava passando por essa época, né, de muita instabilidade política, né, não sei se vocês recordam, no final de 2015, né, foi aprovado a abertura de processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Parece que foi ontem, né, mas Parece exatamente. que foi ontem, exato. Às vezes, esses dias eu estava me lembrando das manifestações de 2013, eu falei, gente, vai fazer 10 anos, né? E então 2016 foi um ano muito difícil no sentido de muitas mudanças, né? A gente estava conseguindo pouca interlocução com o governo para trabalhar políticas ali, né, que fomentassem o setor e pudessem dar acesso, né, à população, né, a produtos de qualidade, em vez da população, né, buscar o produto falsificado que trazia ali um dano à saúde. E a gente estava foi um ano bem complicado, e aí eu comecei eu falei, puxa, será que é só com a gente, né? Será que é só com o nosso setor, que talvez o governo não está vendo como não um setor relevante? Será que isso acontece com empresas? Será que isso acontece com outros setores? E aí eu falei, bom, deixa eu juntar o útil ao agradável, porque, né, eu adoro a sala de aula, né, e eu falei, bom, se algum dia eu quiser fazer essa migração do mercado para a academia, eu preciso de um mestrado, então eu fui fazer um mestrado acadêmico e também para poder ter oportunidade, né, no meio da pesquisa, de conversar com outros setores, né, conversar com altos executivos de relações governamentais, né, de outros setores, e que eles se sentissem seguros também, porque estavam num ambiente, né, de acadêmico. Então, aí eu fiz, e na época conheci o então gestor, né, da área, que a gente chama de RIG, né, que era o Sérgio Serri, né, o gestor da TOTUS, e quando a gente fez um bate-papo, eu falei, é aqui que eu quero trabalhar, né, no meu próximo ciclo, profissional. Então, em 2018, eu estava me colocando
perdão, em 2019, isso foi, né, entreguei em 2018 o mestrado, em 2019 me coloquei à disposição no mercado, e eu falei, Sérgio, né, estou à disposição e o meu foco é a TOTVS, né? E aquelas coisas que, né, o universo conspira, né? Ele me respondeu, Ari, tu não vais acreditar, eu estou abrindo em um mês uma vaga aqui né, especialista na TOTVS, na minha área. Vou te passar para a pessoa, né, que é a gestora. E, né, resumo da ópera, cá estou hoje, né, como head de relações institucionais e governamentais ali na TOTVS, né, trabalhando numa área que eu sou apaixonada e numa empresa que, né, sou suspeita em falar, admiro muito. E cada Você vez mirou na mais. TOTVS, né? Então, assim, Exato. Isso até é uma característica que eu sempre, às vezes, eu sou convidada para falar com alguns alunos de graduação, para falar dessa experiência, né? Assim como na minha época iam, então eu gosto bastante de fazer esse trabalho. E eu sempre falo, né? É natural que no momento que estás na graduação, no momento que tu te coloca, né, numa fase de empregabilidade, pensando no mercado, em que os alunos enviam currículos, né, para Deus, né, várias empresas, exato, não tem uma escolha. E tá tudo bem, isso não tem aqui um julgamento, né, de valor, mas a questão é, quando tu estás numa área de relações institucionais governamentais, tu tens que saber muito bem para onde tu vais trabalhar. Primeiro, o setor, né, que tu vais trabalhar, e segundo, a empresa. Por quê? Você tem que estar confortável em defender a empresa, em defender as suas pautas, né, entender que isso realmente, que a empresa, né, os princípios da empresa, né, como a empresa gosta ou tem ali o direcionamento de trabalhar nessa frente, está convergente com os seus princípios, né, está convergente com aquilo que tu acreditas, né, e também tem uma visão de que a gente não pode defender só os interesses da empresa, se esses interesses estão propensos a ajudar a desenvolver a sociedade, isso que é o bacana, né? Porque a gente está falando de coisas muito sérias, né? A gente está falando de uma política pública, a gente está falando de construção de legislação, a gente está falando, né, de auxiliar a construir programas governamentais que realmente vão dar, ou tentam, ao menos, né, dar uma solução para um problema que a sociedade, né, que está constantemente em transformação, e isso é natural e que bom, né? Que essas legislações, atos normativos, esses programas possam justamente interessar possíveis fenômenos ou possíveis problemas, né, que essas transformações vão se apresentando. A gente pode falar aqui de vários exemplos, mas vou focar só para a gente já dar continuidade. A própria Lei Geral de Proteção de Dados, né, assim, isso não existia antes, né, 50 anos a gente nem imaginava, né, que precisaria, em algum momento a sociedade se transformou numa era digital ao ponto de precisar de arcabouços regulatórios para que trouxessem mais segurança jurídica e para proteger o civil, o titular do dado. Sim. Então, essa é uma área que eu sempre defendo, assim, pensem para onde que vocês vão, né? Realmente façam uma escolha, né? Não sejam escolhidos, façam uma escolha. LGPD está dentro, então, da sua área hoje, né? A parte da construção, assim, a parte dessa construção da legislação, uma atualização, né, ou até mesmo auxiliar a autoridade ali, né, de Nacional de Proteção de Dados na regulamentação, isso está dentro ali do nosso escopo de trabalho. E é legal, né, que aquele clichê, então, para a sua área, para a RIG, né, como a gente está falando aqui, né, esse clichê tem que ser verdadeiro, que é, tipo, realmente você tem que ter os mesmos valores que a empresa quando você for se aplicar para uma vaga desse tipo, né? Então, é legal que você falou, né? Normalmente a gente fala, tem que ter os mesmos valores da empresa, mas, tipo, não é algo que realmente as pessoas, como nunca tinha parado para pensar dessa forma, né? Que a pessoa vai ter que se colocar. Então, se você não tiver, você não vai conseguir fazer o seu trabalho, né? Exato. Literalmente, né? Exato. E até a gente vê hoje na sociedade, né, caminhando também muito para esse modelo de escolha, né? Então, por exemplo, hoje, entrando um pouquinho mais na nossa pauta, né, a gente conversa muito com a nossa área de RH de cultura organizacional, né? E uma coisa que eles sempre comentam não dá mais para a empresa falar uma coisa e quando o colaborador entra na empresa, ele percebe que ela não faz aquilo que ela falou, né? Que ela defendeu.
Então, isso também é o outro lado, né? O olhar da empresa, né? O olhar do RH para que esse ambiente dentro da empresa esteja condizente com aquilo que a empresa defende, né? No seu ambiente institucional, no seu ecossistema, visando ali, né? A busca de colaboradores, isso está cada vez mais vindo à tona, né? A empresa tem cada vez mais também tem esse olhar, né? Então, os profissionais também estão cada vez mais escolhendo, né, a empresa, ao invés de ser ao contrário, né, a empresa escolhendo ali os seus colaboradores, né? Então, Hoje em dia é o contrário, né? A gente precisaria é, de quase que um minuto de silêncio para essa frase que você falou, porque não, é verdade, porque é muito isso, né? E eu acho que assim, hoje a nossa pauta é muito focada realmente em pessoas, né? E nessa captação e formação dessas pessoas dentro da empresa, né? Então, é muito importante isso que você falou. Parece uma frase comum, né? Mas é muito importante, porque a gente tem que saber que não é somente a empresa que escolhe as pessoas têm que escolher a empresa, né? Então, não adianta você formar e tal, dar tudo, se você não tiver o mínimo do que aquela pessoa está precisando também, né? Então, acho que isso é muito importante o que você falou. Acho que é quase um highlight aqui no nosso podcast. Eu gosto muito quando não, tem esse olhar, né, para a pessoa. que bom, que bom. Não, e a própria empresa também, né, se adapta nessas transformações da sociedade. Se a gente for falar, pegar a pandemia, né, que é o exemplo que a gente sempre usa, que é o mais recente, né, ela trouxe muito fortemente um novo modelo de trabalho, que é o híbrido, né? E se talvez a empresa for muito resistente, né, a adaptar o seu modelo de trabalho para dar essa possibilidade, né, para algum colaborador, ela pode perder competitividade em relação a talentos, né? Principalmente se nós estamos falando, né, do setor de tecnologia, da área tech do setor de tecnologia, né? A gente hoje vê muito isso, né? Então, muitas vezes o próprio colaborador, o próprio, né, potencial colaborador, né, olha e fala, poxa, aqui eu não quero porque eu tenho opções, né, que me agradam mais ou que estão mais convergentes com as minhas necessidades, né? Então, agora a gente também vê um pouquinho mais desse entrosamento, né, assim, do que o potencial colaborador precisa, né, em termos ali do trabalho, e o que a empresa consegue também se adaptar, né, para poder dar essas condições. E hoje a gente tem um olhar muito mais avançando para a questão da qualidade de vida, né? Então, isso vem ficando muito importante. Assim, muito bom. Eu acho que é isso, né? Trazer essa flexibilização, né? Não precisa ser tão rígido, né? Acho que a gente está em tempos de constantes mudanças, né? E assim, até para fechar um pouco sobre essa questão dessa área, né? Como que é, assim, o trabalho, já que você falou um pouquinho, né? Tipo, quando estava na faculdade, eu tinha dificuldade de entender o que exatamente fazia, né? Então, como que é hoje o seu trabalho nessa área na TOTVS, né? Então, pegando aqui um exemplo da empresa que você está atualmente. Primeiro que, assim, o nome da área não é intuitivo, né? Assim, então, Quando realmente... você me passou, eu falei, gente, ela colocou aqui sem querer um I. Eu falei, não. Não é intuitivo mesmo, mas, assim, a nossa área, né, a nossa profissão, ela é muito e principalmente ali na TOTVS, né, agora falando especificamente de TOTVS, ela é um elo, né, ela é um elo entre o quê? Entre o que está acontecendo, né, no ecossistema, no seu ecossistema, né, da empresa, no caso do nosso ecossistema ali de TI, aí eu estou falando muito do ambiente político e do ambiente institucional, como, por exemplo, associações, né, que representam o setor, universidades, centros, né, de institutos de pesquisa e desenvolvimento, próprias outras instituições, né, parceiras, com a estratégia da corporação, né? E aí, quando eu falo desse elo da estratégia da corporação, isso se capilariza para as áreas também, né? Então, a gente tem esse papel fundamental de ser esse elo, né, entre esses três ambientes, né, digamos assim. Então, a alta liderança, né, da empresa que está ali pensando e olhando para a estratégia, né, como que a gente pode ter táticas para alcançar para que a nossa estratégia seja efetiva e assim a gente alcance os nossos objetivos, e como que isso também esse trabalho vai se capilarizar nas responsabilidades, né, de cada área, de acordo com a sua especialização, de acordo com a sua expertise. Então, o nosso olhar sempre vai objetivar olhar
para fora, né, da empresa, na busca ali de oportunidades e de riscos, né, no ambiente político e institucional, trazendo para as áreas, sempre no sentido de potencializar o que as áreas precisam fazer, né, os seus projetos, as suas metas, né, os seus olhares, até aquilo que elas estejam com algum tipo de problema, né, ou até mesmo para fazer um trabalho em conjunto, né, de oportunidade. Então, a gente tem ali um papel muito de também atualizar, né, a área, né, do que está acontecendo, antecipar possíveis impactos, né, de mudanças legislativas, né, ou, por exemplo, a gente pode ter um problema ali, né, de uma legislação que não traz uma segurança, né, jurídica para todo o setor, né, de uma forma geral, e a gente faz um estudo, né, junto com a área que tem essa especialização, para como que a gente pode sugerir uma melhora, né, na redação que vai ter esse impacto positivo, né, no dia a dia. Então, a gente é uma área que dificilmente a gente vai atuar sozinha, né? A gente tem toda a expertise ali de processo legislativo, de mapa de stakeholders, né, com entes públicos, né, de busca e identificação ali, né, no Poder Executivo de programas ou de portarias. Lá a gente chama de infralegal, né? Tudo que é legislação a gente é do Poder Legislativo e tudo que for determinado pelo Poder Executivo, a gente chama de matérias intralegais, estou falando de portarias, resoluções, atos normativos, né, instrução normativa e etc. Então, a gente sempre vai trabalhar muito em conjunto, né, com a área, porque quando a gente parte para especializar, para esse olhar mais técnico, né, então, por exemplo, esse olhar, a gente está falando aqui de pessoas, né, esse olhar do RH, né, tem expertise, né, de uma formação de talentos, tem expertise, né, da parte de recrutamento e retenção, né, de possíveis talentos, né, tem uma expertise sobre cultura organizacional, diversidade e inclusão. Esse é o momento em que a gente como área não pode se posicionar sem antes, né, estar alinhado com um olhar especializado dessas áreas, né? Então, aqui na TOTOS a gente chama que todos esses colaboradores das áreas que trabalham, né, nas agendas ali que a gente tem, né, de RIG, mas que não fazem parte da estrutura formal de RIG, a gente chama, são os nossos agentes RIG, né, porque são eles que vão fazer esse trabalho em colaboração. Então, a gente sempre tenta levar, por exemplo, né, oportunidades que podem potencializar aquilo que eles já estão fazendo, nunca sobrepor, né, isso é uma coisa muito importante, nunca sobrepor, nunca pode ser uma competição, né, é sempre um trabalho em colaboração, né, e isso pode ser a gente trazendo de fora para dentro ou é uma demanda específica ali, um desafio específico da área que a gente vai buscar no ecossistema, como que a gente pode apoiar, como que a gente pode ajudar, né, e todo esse olhar que a gente tem, né, e aí por isso o institucional também, porque a gente tem que ter esse olhar do guarda-chuva da empresa, né, da visão de negócio como um todo, e isso, né? Eu nem vou tentar, né, te convencer que não é, porque é assim, viu? E aí, quando a gente olha, né, a gente faz esse olhar, né, do que está ali de tendência, né, do ambiente político, que está sendo conversado, né, e levado de temas, né, nas associações, né, de representação do setor, e a gente olha para dentro, né? Qual que é a estratégia corporativa da empresa, né? Geralmente, ali na TOTOS, a gente tem estratégias, né, de 5 anos, e aí algumas adaptações, né, anuais. A gente tenta fazer esse match, né? Assim, porque também não adianta a gente querer ir para o governo trabalhar em algo que hoje não é uma prioridade para o governo, né? Ou a gente tem que tentar mostrar que precisa ser uma prioridade para o governo, que ele precisa olhar isso, ou talvez ali entender um pouco qual que são os objetivos do governo, né? Até porque dentro de uma negociação e dentro de uma parceria a gente tem que ter os dois lados, né, saindo felizes, digamos assim, né, desse projeto. Então, e aí esse match, né, essa confluência, o que sai de resultado, o que sai de produto, que a gente chama de agenda crítica de trabalho. Agenda crítica de trabalho são as nossas frentes temáticas, né? Então, hoje aqui na TOTOS a gente tem cerca de 7 frentes, então eu estou falando de assuntos tributários, relações trabalhistas, segurança da informação e privacidade, regulação do mercado financeiro, né? Porque a gente tem a nossa frente de TechFin, governança societário, né? A gente é uma empresa que uma das nossas estratégias de negócio, né, isso é público, né, é por meio de aquisições, né, então, se tem uma parte societária, a gente tem
um olhar muito crítico, né, para a questão de governança. Né? Então, essa é uma agenda também importante, e dentro dessa agenda a gente trabalha, né, essas frentes que a gente pode sempre melhorar. Claro, né, o próprio agenda de capital humano, que é o guarda-chuva em que a gente trabalha ali a parte de capacitação, né, a frente de formação de talentos, né, a frente ali de projetos que possam auxiliar nossa área, né, de atração, né, e retenção, e a parte de cultura organizacional, e também a parte de diversidade e inclusão, né? Então, dentro desse MET, a gente tem esses trabalhos, e aí cada agenda tem os colaboradores específicos, né, com esse conhecimento. Então, aí é sempre uma via, né, de duas mãos, é sempre uma troca, né? E aí a gente precisa estar muito perto, né, do RH, porque da área do RH, e vamos puxar, né, focar um pouquinho mais para a nossa agenda aqui, para a nossa agenda de capital humano, porque é ele que vai, é a área que vai nos munir desses conhecimentos especializados, é a área que vai treinar o nosso olhar do que é importante a gente olhar quando está lá fora, né? Quando está no ambiente, trabalhando no ambiente político e trabalhando no ambiente institucional. E às vezes eu posso estar em uma reunião e a gente precisa muito desse olhar treinado, porque às vezes eu posso estar numa reunião que tem uma pauta completamente diferente, mas, opa, veio aqui, né, ramificou aqui alguma discussão que eu posso conectar, entender se é uma oportunidade ou não, porque eu já tenho um relacionamento ali, né, com a nossa área, né, a gente está em constante troca, né, então isso é muito bacana ali da TOTUS também, né, que eu, graças a Deus, né, estou nesse ambiente, porque as áreas são muito, conseguem ver o valor, né, desse trabalho, porque isso também ajuda eles na questão ali da tomada de decisão, né, então, e eles são muito parceiros, né, então a gente está sempre ali trabalhando de mãos dadas. É legal, né? Porque a primeira letra, né, é relações. Então, assim, é super importante esse ponto do relacionamento, né? E legal você puxar esse ponto de conexão com o RH, porque o RH ele tem que estar muito junto de vocês para o que você falou, realmente, né? E trazendo esse ponto sobre pessoas, né, de capital humano, né? A gente conversou bastante, né, sobre essa coisa de capacitação, etc. Qual você acha que hoje é o principal problema que vocês enfrentam, né, relacionado ao setor ali de tecnologia, né? E aí, se você quiser também falar um pouco disso atrelado a essa parte da educação, né, ou educação de base que impacta aí nesses candidatos, acho que é legal você comentar um pouquinho. Não, bacana. Sem dúvida, assim, nenhuma, o principal desafio que hoje o setor de tecnologia, né, tecnologia e comunicação enfrenta é a questão da falta de mão de obra qualificada, né? Como eu comentei lá no comecinho, né, a sociedade está em constante transformação, a gente hoje está vivendo na era digital, com uma transformação numa velocidade nunca antes vista, né? E talvez até que traz assim essa reflexão, né? O quanto o ser humano tem essa capacidade de absorver essas transformações, né? Nessa velocidade que a gente está vendo. Então, isso cada vez mais se intensifica, né? Porque a velocidade da transformação muitas vezes não acompanha o tempo necessário de formação, o tempo necessário de educação, né? Então, a gente trabalha muito com a Brascom, né, que é a associação ali de empresas no setor de tecnologia e comunicação. Eu sou a líder lá do GTT de formação de talentos, né? Então, nesse grupo, a gente tenta fazer essas discussões em conjunto, né? Porque esse é um problema que todas as empresas, né, não só de tecnologia, enfrentam, porque hoje dificilmente tu vai ter uma empresa que não tem nenhuma parte, né, de tecnologia, né? Então tu pega empresas, né, de bancos, plataformas de e-commerce, até empresas, né, de produção de cerveja, né? Hoje tem uma parte muito importante, né, que é necessário ali um conhecimento específico de tecnologia para inovar os seus produtos, né, para trazer maior valor agregado ali nos seus serviços, né, para atender melhor ali e alcançar, poder ofertar esse bem-estar para a sociedade. O básico se torna ainda uma necessidade até como forma de competitividade, né? É muito mais essa questão, né? Exato. E hoje a falta de mão de obra ela é tão crítica que a gente hoje vive o que a gente chama, né, informalmente do rouba-rouba.
né? Então, é uma empresa roubando o talento da outra empresa, né? E isso é muito ruim, isso a gente não tem que passar por isso, né? Esse cenário a gente precisa realmente trabalhar em conjunto, né, setorialmente, também em formas de coalizão, para poder trazer soluções, né? Se a gente for trabalhar sozinho, como empresa, a gente não vai conseguir solucionar no tempo necessário, né? Então, essa rede de apoio de trabalho, ela é extremamente, né, importante. E tu não consegue trazer, pensar, discutir numa solução se tu não tens dados, né? Isso é uma coisa muito importante também na nossa área, né? A gente não pode nunca chegar e argumentar sobre alguma sugestão de mudança, uma sugestão de melhoria, tanto na parte legislativa quanto na criação de desenvolvimento de programas, se não for com base em dados, com base em pesquisa, com base em projeções, né? Nossa, eu falei isso hoje numa reunião que eu tive, era interna. Eu falei assim, Não gente, dá mais, não dá mais. vamos dar. Não dá mais para atuar dessa forma, né? A gente precisa disso, né? Precisa ser em cima de uma informação muito técnica, né? E aí a Brascom tem um papel fundamental, né? As associações, de uma forma geral, têm esse papel fundamental, né? E a Brascom tem um estudo de projeção de demandas que foi lançado recentemente e o resultado, assim, é super preocupante, né? Então, ali, de forma bem geral, né, entre 2021 e 2025, a projeção total, né, de demandas por pessoas, né, qualificadas, né, para atuarem e performarem na área de TI, são de, em média, 159 mil colaboradores profissionais, né, por ano. Só que a gente vai olhar o lado da oferta, né? Hoje a gente tem ali, pela projeção e os estudos, 53 mil alunos formados por ano. Então, já dá para perceber que, assim, não casa, né? E a gente óbvio está falando ali de uma formação formal, exato. Né? Então, e aí, se a gente pensar um pouquinho, tá mais em quais, né, frentes, né? Então, a gente está falando ali de 26%, né, da demanda para Big Data e Analytics. A gente está falando de um pouquinho mais de 16% para questões ali que trabalham na frente de nuvem, e também 16% ali para a parte de programação web mobile, né, e os seus adjacentes, né? Então, é um desafio assim, extremamente preocupante e que a gente tem que trazer essa solução o mais rápido possível, trabalhando com uma rede de apoio, né? A gente precisa cada vez mais, né, possibilitar acesso à capacitação, né, de qualidade, né, acesso a essas orientações, né? E se a gente pegar ali que mais de 80%, né, dos nossos estudantes estão na rede pública, que a gente sabe, né, que aí tem uma defasagem já desde o início da base, né, da educação de base, qual que é o problema disso? Se tu não tens uma base muito bem formada, né, em matemática, em linguagem, em português, né, quando esse jovem ele vai tentar, né, se capacitar num curso de tecnologia especificamente, ele tem muita dificuldade em conseguir captar esse conhecimento ali de uma forma necessária, né, de uma forma raciocínio lógico, né, para montar os códigos, né? Exato, exato. Então, assim, aí vai cascateando, né? Porque ele não consegue ter uma performance, não consegue ter uma absorção, não consegue ter um aprendizado de qualidade nesse momento, né, ali do curso de tech, né? Vou colocar assim, né, o guarda-chuva de tech, porque ele já não tem uma base boa, ele não consegue essa absorção. Quando ele vai para o mercado de trabalho, ele acaba não sendo competitivo ali no processo seletivo, né, de uma vaga ou algo assim, né, já olhando para essa parte de mercado e de empregabilidade, né. Então, essa jornada desse aluno, a gente precisa olhar com muito cuidado, com muito carinho, e a gente tem os problemas das evasões também, né. Sim. O quanto o ensino hoje no Brasil, ele está preparado, ele está moderno, né, ele está atualizado, né, no sentido também para que seja um ambiente atrativo, né, para esses jovens, né? Será que faz sentido a gente ter quadro negro ainda numa fase, né, numa era digital em que os alunos, né, estão com atenção, né, reduzida, né, eles já têm ali momentos, mesmo se a gente falar ali de um público, né, em vulnerabilidade, que a gente sabe que tem um pouco menos de acesso, né, a instrumentos de qualidades ali de tecnologia, ele também está mais conectado com isso do que antes, né? Então,
um outro ponto importante, né? Quando a gente pensa nesse público, né, e mais vulnerabilidade, eles foram mais atingidos na pandemia, né? Com uma redução ali acesso a ensino, ou porque no modelo, né, de Online, né? remoto, online, ele não consegue, né, acompanhar, ou seja, porque não consegue, porque não está acostumado, né, ou porque não tem o O próprio instrumento sistema necessário. de internet, né, dela, assim, nem todo mundo Exato. tem, a gente acha que todo mundo hoje tem acesso à internet, nem todo mundo tem, né? Imagina, né? Pacote de dados. Muitas vezes a família tem um celular, né? Para todo Tá? mundo ali da família. Como é que tu vai fazer um curso de programação por um celular com uma internet ruim, né? Ou Sim. mesmo vamos pegar o ensino, né? Fundamental, o ensino regular. A gente não está falando dessa parte de TEC especificamente. Sim. Como que tu consegue uma qualidade, né, de absorção de conhecimento? Qual é a experiência desse aluno? Né? E aí a gente começa a ver esse gap aumentando cada vez mais em relação à desigualdade, né? Em relação a alunos da rede privada, que têm maiores condições, né, de estudo. Então, são várias frentes que a gente tem que olhar, são várias frentes que a gente tem que entender como cada vez mais, né, em parcerias, né, no ecossistema consegue se juntar para trabalhar essa questão, né, para trabalhar essa frente, e aí a parceria com o RH, né, e com essa área que tem esse papel é fundamental, né, de fazer essas conexões, né, também do ecossistema com o que está acontecendo ali, né, da própria área, né, que ela estava vendo que é uma prioridade, né, para ela. Eu acho legal, né, esse ponto, né, que você fala da parceria com o RH. Hoje, na sua área com o RH, você, né, acho que esse ponto de formação é super importante. E é até legal, porque eu sei que a TOTS ela tem vários programas de formação muito interessantes. E como você falou, né, do Rubamonte, né, é legal você contar um pouquinho para a gente desses cases que a TOTUS tem, que são vários, então acho que eu preciso falar todos, né? Mas de como vocês têm trabalhado essa formação desses alunos, né, e contribuído para diminuir ou reduzir ali esse gap, né? Claro, bom, a gente tem aqui a área que a gente chama aqui, que é a nossa área que cuida dessa frente de capa de formação, né, de talentos, que se chama universidade, né, a nossa Universidade TOTUS. Então, internamente, né, e quando a gente fala internamente, aí isso fica muito com a área do RH mesmo, né, a nossa área aqui tenta só ver como que a gente pode ajudar, né, dar mais ali um fôlego, né, para esses projetos. Então, internamente falando, né, a gente tem a universidade construiu um projeto que se chama Universidade em Rede. Então, é um locus, né, de diversos cursos que o próprio colaborador da TOTUS, né, faz esse curso, né, ele desenvolve ali de acordo com a sua expertise e possibilita, né, que todos os TOTUers, né, que como a gente chama aqui os colaboradores da TOTUS e também os nossos franqueados possam absorver esse conhecimento. Né? A gente tem ali programas de trilhas específicas para um tipo de carreira, então a gente tem trilhas, né, de capacitação de tech, para quê? Quando esse colaborador, esse talento, né, for entrar na TOTUS, ele tem a condição ali de continuar a sua capacitação, né, sem a necessidade de um sustento financeiro, de um recurso financeiro, em que muitas vezes, dependendo, né, do nível de carreira que a pessoa está, ela não vai conseguir ter, né, para ter um curso ali de qualidade, né? Então, isso acho que é uma coisa que é muito bacana e que é muito importante, porque esse projeto conseguiu ter uma capilarização de conhecimento enorme e muito rápido, justamente porque por conta dessa rede, né? Todos os colaboradores ali, né, super entusiasmados, né, em montar o seu curso, né? E aí a universidade dá todo o apoio também no sentido de como fazer, né, o que olhar, o que é importante. Então esse eu acho que é um ponto, né? Fora isso, a gente tem programas também, né? Então, para entrada, né? Teve nosso programa de estágio, teve que daí é a capacitação para absorção, né? Desse talento. Então, tem o nosso Speech to Hero, né? Que geralmente são jovens ali que têm um pouquinho mais, né? Estão um pouquinho mais avançados no nível de carreira e que são contratados e aí recebem durante, né, algum tempo, geralmente acho que são 2 meses, se eu não me engano, um intensivo, né, de capacitação, justamente para ele poder dar
um passo acima, né, na sua carreira, com um pouco mais de velocidade, principalmente se a gente estiver falando da área tech, né? Mas Então, isso já dentro da empresa, né? Não, isso não dentro da empresa, exato. Aí quando a gente olha para fora, né? Por que que eu até estou falando dentro da empresa? Porque eu comentei que assim que o nosso papel nunca pode ser sobrepor alguma ação ou algum programa, né, que dentro da empresa, a área especializada já está trabalhando, né? Já está desenvolvendo, né? Então, o que que a gente faz aqui, né? A gente olha esses programas, esses mapas de programas, e aí a gente tenta identificar projetos que ou potencializem, né? Ou vão aumentar o leque de possibilidades, né? complementar ali, né? Complementar, exato. Então, a primeira coisa é o IOS, né, que é o Instituto pela Oportunidade Social, que é um instituto que a TOTUS foi uma das fundadoras, né, há mais de 20 anos, e hoje é a principal mantenedora. É um instituto sem fins lucrativos, né, e que o foco é na questão ali da capacitação do jovem em vulnerabilidade para a entrada no mercado de trabalho, né, da área tech, né, não necessariamente numa empresa de TI que tem o seu corpo no TI, mas numa área tech, né, das empresas, né. Então, eles atendem, eles recebem ali alunos de 15 a 29 anos, né, e tem um programa, né, de aprendiz, e tem a formação regular tech, né, e também uma parte ali muito forte na questão de pessoas com deficiências, que daí é um trabalho na frente de diversidade e inclusão, né, então eles desenvolvem esse aluno, né, nessa parte mais tech, né, mas daí esse apoio também na parte de desenvolvimento de soft skills, que isso hoje é tão importante quanto a parte de hard skills, né, e também eles fazem um acompanhamento desse aluno depois de formado para auxiliar que ele encontre um emprego, né, então Então, é dão realmente também uma formação completa, né? é o ciclo do aluno, ele acaba sendo completo, né? Então, se não me engano, são até 3 anos de acompanhamento após a formação do curso, e ensinam também coisas como, por exemplo, até assim, como que eu devo me portar numa entrevista de emprego, porque são coisas que às vezes para a gente é muito básico, a gente já está né, no mercado de trabalho e tudo, mas para quem é novo e está entrando, essas sim são dúvidas muito assim desgastantes, né? São coisas que realmente afligem o jovem, e às vezes é só uma orientação, né, que ele precisa, É. né? Então, como eu comentei ali, hoje eu sou uma das diretoras, né, do IOS Pro Bono, né? E como eu comentei na pandemia, né, esse público foi um dos mais atingidos, e aí, em conjunto com o RH, com a nossa área, né, de diversidade e inclusão, a gente, lá em 2020, a gente pensou, poxa, como que a gente pode né, manter esse aluno, dar a possibilidade de, pelo menos, de manter esse aluno no curso, né, de mantê-lo estudando. Né? Então, a gente entendeu as principais demandas, que eram, óbvio, o pacote de dados, né, de internet, e aí também uma parte de alimentação mesmo, né? Então, isso estava com um problema, né, alunos do iOS chegavam e falavam, puxa, já que eu não estou usando o meu Vale Transporte, né, que o iOS disponibiliza, será que eu não poderia trocar por cartão alimentação, né, tá fazendo falta em casa? Exato. Como que a gente quer que o aluno tenha uma boa experiência se o básico, né, do ser humano não é atendido? Como que tu consegue estudar e absorver um conhecimento se estás com fome? Né? São Exato. coisas que às vezes a gente que não passa por isso no dia a dia, não para pensar, né? Então, a gente montou uma campanha que se chama Toppers que Fazem, que era a gente tentou olhar para o nosso ecossistema, né? Onde a gente tinha ali uma maior convergência de atuação, né? Então, Toppers que Fazem, que era ali o engajamento para os toppers fazerem né, uma doação financeira e seria destinado para isso, né, cartão alimentação e pacote de dados. E aí o montante arrecadado, a TOTUS iria dobrar ou dobrou ou triplicou o valor, e esse valor foi doado para o iOS, além né, do valor que a gente já tem ali de doação como mantenedora, justamente para poder distribuir esse cartão de alimentação e esse pacote de dados para os alunos se manterem né, nos estudos, e isso foi fundamental. Assim, a gente conseguiu diminuir muito a evasão né, desses alunos, a gente fez uma parceria com a Telefônica né, para que eles pudessem ter acesso ilimitado também
ali na internet, porque não é só a aula, né? Ele também precisa da internet, do pacote de dados, para poder treinar, para poder fazer os exercícios, para poder estudar, né? Então, não é só naquele momento, né, da aula. E a campanha durante 2020, 2021 foi, né, teve um sucesso grande, a gente repetiu. Em 2022, agora a gente repetiu também, só que em 2022 o destino foi um pouquinho diferente, né? Foi, como já teve esse retorno para o presencial, mas presencial modelo híbrido, né? A gente destinou, o iOS vai destinar, a gente está agora nesse momento de finalização, para kit lanche, né, lá no próprio dia, né, da aula que ele tiver lá. Vale transporte, porque aquela coisa, né, se no remoto é ruim, porque esse público muitas vezes não tem o instrumento, quando tu vai para o presencial, também existe a dificuldade de, por exemplo, do transporte que ele vai para lá, né? Então, é um custo, né? Então, Pensar na para Vale estrutura como um Transporte, todo, né? exato, exatamente. E aí também de pacote de dados, porque manteve o modelo híbrido, né? Então, a ideia é continuar. Agora, para 2023, a gente vai pensar no novo formato, porque isso era nesse momento, né, da pandemia, né? Mas a ideia é que a gente realmente pense ali em novas soluções em conjunto. E um outro ponto foi, por exemplo, também que a gente trabalhou, é fazendo o link do iOS com as associações que a gente é presente, né, que a gente trabalha. Então, um outro case, né, que a gente trabalhou foi na construção, no auxílio e apoio à construção do EUTEC, que é um programa de capacitação que a Brascom idealizou e implementou no ano passado, implementou um piloto no ano passado, em que a gente engajou a iOS para participar do edital, né, para ser uma das entidades que iriam, né, ter uma sala de aula para capacitar esses alunos, né? Então, a gente sempre tenta olhar para o ecossistema e falar assim, como que a gente pode conectar todos esses pontos, né? Aproveitar as expertises e tudo. E ali, como líder do GTT de Formação de Talentos, a gente, em conjunto com a Brascom, desenvolveu, né, esse projeto, e aí o nosso RH participou, né, colocando os pontos ali, né, de expertise, o que eles entenderiam que funcionaria, né, até mesmo em termos de, isso, lógico, em conjunto com as outras associadas, né, qual que seria o foco, né, da tecnologia ali, da capacitação ali, da tecnologia específica, né, que iria ser ofertada à capacitação, qual que seria o tempo, a carga horária, né, etc. Então, o piloto foram de 3 meses, né, a gente foi ali de setembro, né, de setembro a dezembro, né, então foi para um curso de desenvolvimento web, né, de 240 horas, a gente teve ali 80 alunos capacitados, mais ou menos, né, e aí foram 4 instituições que fizeram essa capacitação, né, então foi o iOS, a Generation, a Zumbi dos Palmares e o Mackenzie, então teve ali uma diversidade de estilos também, de instituições que foi bem bacana, né. A Brascom conseguiu absorver, né, esse custo, até por ser um piloto, né? E a gente já tem ali 23 alunos que foram contratados, sendo que 3 deles foram da TOTUS, né? E aí, assim, óbvio, a gente sempre tem que ter o olhar para o ecossistema também, né? Então, a Brascom conseguiu também fazer ali a sua divulgação, a sua comunicação, e não só empresas, né, da associação, né, que contrataram, né? Tiveram outras empresas que não necessariamente são de tecnologia, mas aquilo que a gente conversou, né? Tem um pedaço necessário para a tecnologia, né? Então, e o RH fez parte de todo esse processo, né? Olhando ali quais indicadores seriam importantes, né, para avaliação do projeto, né? O que a gente espera, né, de resultado de capacitação desse aluno? Como que a gente olha também, né, se foi efetivo o curso ou não? Porque não adianta só ofertar o curso, né? Tem que entender. A gente falou, se... né? Dados, né? A gente precisa saber Exato. se teve ali algum resultado. Exato, exato. Então, eles ajudaram muito, né, levando a expertise deles, coisas que nós não teríamos condições aqui como área, né, de relações institucionais governamentais, não teríamos condições de colocar, assim, de uma forma assertiva, pelo menos, né, seria muito feeling ou direcionamento, ou coisas ali que a gente teria alguma leitura, enfim. Então, essa parceria acaba resultando, né, nessas frentes, né, nessas construções desses projetos, né, e que possam vir ali absorções, que daí
A nossa área da universidade nos ajudou com esse olhar para a questão, né, da capacitação, da formação, e a nossa área ali de atração, né, recrutamento, né, pôde olhar para esses alunos, né, e falar, poxa, aqui eu tenho 3 vagas que dá match no perfil, né, então a gente consegue. Então, é esse apoio, essa triangulação, né, de trabalho em conjunto que acaba tendo ali resultados muito positivos. Perfeito. Mirela, pô, muito legal conhecer um pouco desses cases, né, da TOTUS. Acho que você já comentou comigo um pouco também sobre um dos cases que era o Minha Chance, né? Conta um pouquinho para a gente também desse, acho que é um case bem legal da gente falar aqui. Não, bacana. O case do Minha Chance aí é esses que eu comentei, né, do IOS e do EUTEC, são bem a nossa frente institucional, né, e aí o Minha Chance é bacana porque ele é bem da nossa frente gov mesmo, né, do governo. Falamos relações institucional e agora a gente fecha com governamental. Exato, exato. Quem diria que o RH pode ter, né, a agenda de capital humano poderia ter relação com essa frente, né, mas bom, o governo, óbvio, né, de São Paulo, atento, né, às questões, aos desafios, né, ali de uma forma geral, não necessariamente só do setor de TIC, é muito importante para o governo a questão, né, do emprego, né, da sua frente, dessa frente de empregabilidade. E aqui em São Paulo a gente tem o Centro Paula Souza, né, com as ETECs e FATECs, né, que é um acesso, uma possibilidade de capacitação para diversos tipos de público, né, e uma capacitação e uma formação com muita qualidade, né. Então, ele criou em 2019 o programa que se chama Minha Chance, que visa justamente isso, né, aumentar a empregabilidade desses alunos que hoje fazem parte do Centro Paula Souza, né, e desses cursos técnicos e de qualificação profissional, mas com o olhar do que sempre o curso estando sempre cada vez mais atualizado com as demandas do mercado, né? Porque a gente tem esse outro desafio também, pelo menos na área de tecnologia, né? De que é tão dinâmico e muda tão rápido que as próprias matérias e disciplinas do ensino formal ou de um ensino, né, ensino formal, estou falando ensino superior, bacharelado, né, e o ensino profissionalizante, o ensino técnico, muitas vezes não conseguem dar vazão na atualização, né? E precisam muito também, né, que o setor privado esteja disponível para colaborar, comentando e falando, né, e dando essas informações, assim, do que é importante hoje, né, em termos desses jovens saírem desses centros de estudos ou de instituições ou de universidades, qual o conhecimento que ele precisa ter quando ele sai. Né? Então, visando muito essa questão, né, trazer essa solução e muito com o setor em conjunto, com o setor privado, que ele criou esse programa em que acaba sendo um projeto de estudo que ele é complementar, né, à própria grade do Centro Paula Souza, né, das ETECs e das FATECs, em que a própria empresa, se ela tiver interesse, ela pode montar o seu curso, né? Então, um curso de capacitação. Só que aí, e isso é um ponto que é extremamente importante do projeto, a empresa, ela monta tudo, ela monta, né, qual que é o conhecimento, qual que é o currículo, quais matérias, né, precisa ter, tempo de curso. Só que o que acontece? A gente não capacita o aluno diretamente, a gente capacita o professor. E aí, o professor vai capacitar, vai passar esse conhecimento para o aluno. E por que isso é extremamente importante? Como que a gente vai passar esse conhecimento para o aluno se a gente também não tiver professor capacitado e atualizado nesses conhecimentos? Não tem como, né? E capacitando o professor, ele pode passar esse conhecimento não só para esses alunos que vão ser as turmas da empresa, né, mas para outros alunos que tiverem ali na Minha Chance. Então, a capilarização desse conhecimento, ela acaba sendo muito maior, né, se eu dou a chance, né, do professor de capacitar o professor. É claro que durante, né, o professor está sendo que, durante o momento em que o professor está passando esse conhecimento para o aluno, a gente está muito em contato, a gente faz ações de aproximação, né, dos alunos com a própria empresa, né, para conhecer, para falar um pouquinho. Então, a gente
tem esse acompanhamento também ali, né, do que os alunos estão achando, o que eles estão sentindo de desafio, o que talvez precisa melhorar e ajustar, lapidar alguma coisa, né, do programa. Então, a gente identificou, né, a existência, né, desse programa e, em conjunto com o nosso RH, né, principalmente a nossa área ali da universidade, a gente falou, não, vamos participar, né? Então, a gente levou essa questão, né, analisou, né, falou, a gente pode ser uma oportunidade, o que vocês acham? Né, a gente fez análise em conjunto com o nosso RH e falamos, não, realmente é algo bacana, vamos participar do programa. E aí a gente começou em conjunto, né, Secretaria, né, de Desenvolvimento Econômico, que é um programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico ali do governo, Centro Paula Souza e TOTUS, e aí dentro de TOTUS, né, RH e RIG, a fazer essa construção desse projeto, né, a várias mãos, né, essa interlocução e essa troca. Então, a gente participou, né, com um programa ali de capacitação de suporte ao LP, né, que a gente tem o Proteus, que é o nosso carro-chefe ali de software, né, de gestão, que a gente participou em 2020, né, com essa turma. A gente teve ali 256 alunos inscritos, né, foram 123 alunos formados para o ecossistema, isso é muito importante, né? A TOTUS, ela sempre vai pensar nisso, assim, né, tudo bem, isso é importante para mim, mas precisa ser importante também para o ecossistema. Então, a gente consegue disponibilizar também esses jovens, né, com esse conhecimento, de repente para as franquias, de repente para os nossos clientes, parceiros, né, que precisam de um talento ali com essa expertise. E uma coisa que foi muito bacana é que, como estava também em 2020, no período da pandemia, a gente ainda fez todo um desenho, né, de capacitação, e a gente teve que, no meio disso tudo, né, de 2020, daquela loucura que foi 2020, reformular todo o programa, porque o nosso programa tinha sido desenhado para ser presencial, né? Então a gente teve que reformular, e a gente, né, naquele momento que a gente não sabia muito ainda, né? Sabemos bem. O que seria, imagino, né? Vocês, então, né, devem ter várias experiências e casos até para contar. E então a gente... e aí o que a gente pensou, né? O programa ele tem que ter um projeto integrador, né, que é o projeto final, assim, seria um TCC, né, mas é um projeto que visa uma prática, né, não necessariamente uma monografia, algo teórico. E nesse momento a gente pensou, poxa, toda a parte ali de processo seletivo, né, tá tudo sendo online, né, e veio para ficar, né? Assim, tu pode até ter, a empresa pode até ter processos seletivos, né, presenciais, tudo, mas dificilmente a empresa vai conseguir extinguir o processo seletivo, né, híbrido ou remoto, online, né? Principalmente Pelo com o menos trabalho em remoto. primeiras etapas, né, que são mais, né? Exato, exato. E aí a gente falou, poxa, o aluno que né, está sendo capacitado, esse jovem que está se colocando, né, à disposição do mercado de trabalho, precisa lidar com isso, precisa aprender, né, a lidar com isso, precisa estar confortável com isso se ele quer ser competitivo no seu processo seletivo, né? Então, o nosso projeto integrador lá foi a vitrine de talentos. E o que é isso? Vitrine de talentos era o que o aluno teria que fazer como se fosse um currículo comunicativo, né? Então, ele precisava fazer um vídeo, e aí um vídeo curto, né? Porque tem que pensar que esse vídeo ele iria ser destinado aos recrutadores do RH, mas também aos gestores da área, né, de suporte aqui da TOTS, em que os primeiros minutos ele faz uma apresentação, né, como se fosse um currículo mesmo, fala um pouquinho dele, né, fala um pouquinho, nesse caso não dá para ter expectativa de muitas experiências, né, porque a gente focou mais na ETEC, né, então ETEC é ensino médio, então não dá para querer que o aluno fale de várias experiências se ele está no ensino médio, então, mas falar um pouquinho, né, de como que ele se enxerga, né, como que ele se vê numa carreira, quais são os desejos deles, e depois ele poderia escolher qualquer modo, né, de que ele se sentiu mais confortável, que ele conseguiu absorver mais o aprendizado, e mostrar no software, né, na máquina virtual que a gente criou para eles praticarem,
o que ele aprendeu, né, no curso. Então, o aluno conseguiu fazer essa entrega, né, esse vídeo, e a gente fez um canal dentro da nossa universidade, de vitrines de talentos, né, em que esses currículos comunicativos ficaram disponíveis de acesso tanto para os toppers quanto para os franqueados, e aí a gente criou uma página, né, um site para comunicar, né, isso para o ecossistema, o site de como a gente trabalha na formação de talentos, né, em que tem ali um acesso um pouquinho, né, sobre o iOS, um acesso para a página do iOS, e também esses alunos, né, esses vídeos desses alunos estarem disponíveis ali no ecossistema, em que clientes nossos, né, poderiam acessar, e qualquer outra empresa, né, que esteja no mercado em busca de talentos, né? Então, dar essa visibilidade também para esses alunos. Então, a gente, em 2020 e 2021, a gente participou com turmas de suporte, capacitação de suporte MP, e agora a gente está justamente nesse momento em 2022, nesse momento de discussão de qual que é a nossa principal demanda, né? O que a gente tem ali de principal abertura de vagas, né? De qual que, se a gente continua, sempre vai ser para a área técnica, né? Mas se a gente continua com suporte, se a gente vai para uma parte mais de programação, né? Então, a gente está nesse momento de discussão e decisão como vai ser a nossa participação. Mas a gente trabalhou em conjunto com o RH no projeto inteiro, né? Desde a sua concepção, né? Desde ali das discussões de como poderiam ter sido, né? Até a entrega, né? desses alunos, e também a parte de dinâmica dos alunos com os nossos gestores, né, a apresentação desses perfis para os nossos gestores, né, e até a parte da contratação, né. Em 2021 a gente contratou diretamente 2 alunos, né, e agora a gente está no momento ali de um projeto que eu não posso dar muitos detalhes, mas de entender mesmo como que o nosso ecossistema pode dar maior visibilidade, né, de todos esses alunos para o ecossistema, além da nossa página, né, de formação, né, de talentos, né, numa ação mais ativa, digamos assim. Então, e é um projeto super bacana, né, os alunos, assim, todas as vezes que a gente, né, consegue ter um momento de contato com eles, né? Eles se inspiram muito quando a gente consegue levar um gestor para falar sobre o dia a dia, que era aquilo que eu comentei lá no início, né? Quando a gente é universitário, quando a gente está estudando, a gente não tem esse conhecimento, né? Qualquer informação é informação, né? Qualquer informação é informação, exato, e poder ter essa troca, né? E é muito bacana ali na TOTS, porque muitas vezes tu vê pessoas assim, nossa, é um gerente executivo, né, um diretor, e quando a gente leva essa proposta para eles, né, de participar, deles disponibilizarem o tempo deles, né, para ir falar com os alunos, não importa o nível de carreira, assim, todos eles acham a ação muito bacana e veem muito valor, e que realmente né, então, assim, dessa troca, né, e aí a expertise do nosso RH fez toda a diferença, né, nessa construção. Então, assim, é esse trabalho de parceria constante, né, que acaba tendo esses resultados nesses cases. Perfeito. E eu acho muito legal você falar desses cases, porque é isso, a TOTOS é uma empresa, não é essa palavra que eu queria usar, mas você está entendendo, ela é muito criativa, né? Então, assim, vocês têm várias formas de fazer coisas que normalmente são usuais. Então, esse negócio que você falou da vitrine de talentos, né? Isso é muito legal, né? Porque fica sempre naquele mesmo, vamos ver o currículo, né? Principalmente quando a gente vê o currículo hoje, né? Ele é tão do mesmo, mais do mesmo, né? E trazer ali para uma vitrine, né? Isso realmente é uma vitrine, você vai passando e vai tendo aquela primeira impressão da pessoa, né? Como que ela é, e ela tem a oportunidade de falar o que ela quer que você saiba ali, né? Então, isso é muito legal. E demonstrar o seu conhecimento, né? Porque o currículo por texto, ele deixa muito a desejar nesse sentido, né? De, tá, tudo bem, mas como que é o conhecimento dessa pessoa? Não tem profundidade, exato. Né? Então, a possibilidade de eles poderem filmar ali a máquina virtual e eles operando a máquina, né, com aquilo que eles aprenderam e poderem disponibilizar essa informação para os gestores e para os recrutadores, isso foi muito bacana. Né? Legal mesmo.
Eu fui, assim, para finalizar aqui, eu fui um universitário que recebeu a TOTUS na empresa, na Ah, faculdade. que legal. Eu sempre falo isso, né? Eu lembro de ir em palestras, né? Quando eu fazia engenharia na UF, né? No Rio. Uhum, uhum. Então, eu lembro da TOTUS, realmente, é exatamente isso que você está falando aqui para a gente, né? Vocês vão e falam e contam um pouquinho, fica com aquele gostinho, nossa, quero trabalhar na TOTUS. Realmente, acho que é muito legal esse trabalho, né? De trazer um pouco da empresa para o jovem, né? Então, parabéns É. pelo trabalho que vocês estão fazendo com os jovens, né? Antes da chegada no trabalho e depois, né? Que já estão no trabalho, quanto que a gente consegue aumentar ainda esse desenvolvimento dele, né? De carreira, né? Muito legal saber disso. Bem, Ariela, acho que assim, a gente se deixar, a gente vai falar vários Vai casos. longe. Eu já tive outra oportunidade de conversar com você e vou ter, já agendei outra também para falar com você, né? Sem Então, dúvida. muito gostoso ouvir, gostei muito de saber da sua história também, né? Do quanto que você estudou para estar aqui, né? Acho que isso é muito legal, né? A gente mostrar que tem um back, né? Que ninguém conhece, né? Sim, É sim. legal você trazer todo esse embasamento aqui para a gente e todo o conhecimento que você trouxe. Então, quero te agradecer imensamente pela sua participação. Foi muito bom, aprendi bastante aqui hoje. E acho que para finalizar, né, além de você deixar aqui a sua fala, se você quiser deixar algum comentário, alguma dica, uma frase assim que você leve, algo que você possa aí finalizar com o seu conhecimento. Não, Felipe, assim, eu que agradeço assim, imensamente por dar esse espaço, né, de voz e fazer esse bate-papo super gostoso. Eu já comentei contigo, né, se deixar, apertam o play em mim e eu fico horas falando, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu sou apaixonada por essa agenda. Eu acho que Prazer. acho que a agenda de capital humano é que a gente mais consegue ver o impacto ali realmente, né, no público que necessita e poder, né, ajudar o Brasil, né, de uma forma como um todo, né, nessa agenda é muito gratificante, assim, em termos até, nem vou falar profissionais, vou falar em termos pessoais mesmo. Então, eu que agradeço imensamente por esse espaço e com certeza a gente vai continuar conversando. Eu acho que a coisa que eu vejo que eu mais aprendi ali com a minha experiência, que eu acho mais importante é ter sempre esse pensamento de trabalho em parceria, né? Ter sempre isso como um foco, né? Porque a gente pode ir sozinho? Pode, né? Vai ser melhor? Pela minha experiência, não. Né? Porque é a mesma coisa na agenda de diversidade, né? Assim, quanto mais diverso for esse grupo que está ali se debruçando e pensando e tentando, né? Tentando ver soluções, né? Eu com o que eu tenho de conhecimento, tu agregando e complementando com o que tu tens com as tuas experiências pessoais, com a tua trajetória de vida, isso é muito rico. Isso é muito rico, né? E a gente minimiza a probabilidade de talvez ter um projeto que, quando ele, na ideia, ele é maravilhoso, mas quando a gente vai tentar mudar ali na realidade, né, na prática, às vezes não dá certo porque, poxa, a gente não consultou tal conhecimento, né, e não via. E geralmente, o pessoal de TI, às vezes a gente, né, brinca muito, né, fala assim, nossa, a gente vê muito, assim, às vezes, as parcerias que algumas empresas fazem, algumas áreas fazem, e que precisa, né, do pessoal de TI, a gente é sempre o último a saber. Aí a gente tem que dar uma notícia de que, olha, não vai dar certo, né, Exato. porque a construção inteira não levou em consideração isso, aquilo, né, e tal coisa. Então, Sabe os detalhes, né? exato, exatamente. Então, assim, a gente sempre pensar em como pode trabalhar isso internamente na empresa, né? Como que eu posso trabalhar em parceria? Como os meus projetos e os meus objetivos e as minhas metas que eu preciso bater aqui, como que eu posso potencializar isso, né? Pensando em outras áreas, pensando em agregar conhecimento de outras áreas, né? E a conversa, nunca menospreze a conversa do cafezinho, aquela conversa de 10 minutos que tu foi lá tomar um café. Quantas vezes, né, eu fui lá tomar um café, encontrei alguém na Macrotic, que a gente chama, né, Kitchen,
da Macro Kitchen, ali que a gente tem no andar, e despretensiosamente está falando, e a gente compartilha, e fala, nossa, isso aqui conecta com isso, putz, vamos conversar, né? Vamos marcar uma reunião, vamos conversar, porque estou olhando aqui para um projeto, né, que eu acho que tem tudo a ver com o que tu acabou de me falar. Então, isso é uma parte de relacionamento que, às vezes, as áreas preferem não ter, né, não trabalhar, fazer as coisas muito ali no seu, olhando só para o seu know-how, olhando, né, somente ali para o que, óbvio, tem algumas coisas que não tem como, né, da própria área não vai ter, mas se tiver a oportunidade de ter parcerias, né, com outras áreas e ter parcerias também no ecossistema, né, olhar para o ecossistema, eu acho que, assim, de tudo que eu aprendi, é o que eu mais vejo, né, como importante, é o que eu mais vejo ali como potencial de sair grandes projetos, né, projetos muito bacanas e projetos que realmente levam uma solução para algum fenômeno, né, ou para algum problema, né, ou que, em vez de levar solução, dar oportunidades, né. Então, eu acho que isso, lógico, a nossa área aqui de RIG, ela naturalmente, ela já nasce assim, né? Isso aprendi muito trabalhando nessa área, mas eu acho que toda a área deveria ter esse pensamento, assim, toda a área, toda empresa, né, nas associações, né, participar, né, realmente se engajar, né, não ser ali aquela empresa que está lá, mas não está, né, então, porque geralmente o que acontece, o projeto, né, o trabalho em colaboração, ele dá trabalho, né, assim, então, não deixe de lado, né, essa frente, né, porque isso eu acho que é uma das coisas muito bacanas ali do nosso RH, né, eles são sempre muito abertos e sempre compartilhando muito com a gente, né, então a gente consegue, né, levar, né, e debater, levar ali esses olhares do nosso ecossistema e discutir, né, e é uma troca muito legal, né, uma troca que tem muitos bons resultados. Não, perfeito. Essa parte de comunicação e compartilhamento de ideias, né? Eu sou muito a favor disso, até para finalizar também nessa questão. Eu falava muito, né, nas minhas empresas, que quando trabalhei, de um livro infantil que se chama Nicolau Teve uma Ideia. Acho que depois dá uma olhada. É justamente isso, né? Já vou anotar aqui, adoro indicações de livros. É infantil, mas serve é aquele infantil para os adultos, né? Então, ele fala justamente isso, de você tem uma ideia, às vezes, se você compartilha com o outro, aquilo se torna algo maior. Então, é exatamente isso que você falou, né? Então, a gente precisa ter essa conexão, essa relação para que seja construtivo, né? E agregue bastante. Mirella, acho que é isso. Muito obrigado. Eu gostei muito dessa fala final. Então, agradeço mais uma vez pela sua participação aqui. Obrigada de verdade. E vamos continuar. Depois vai ter, acho que... Será que vai ter segunda temporada para a Ariela, né? Eu vou adorar uma segundo episódio. Né? Mas obrigada. Eu que agradeço, pessoal. Obrigada.